mais uma participação especialista no nosso Café Executivo. Hoje eu recebo Paulo Ernst, que é consultor e mentor e trabalha com consultoria nessa área, além de ser palestrante, está aqui nos prestigiando no nosso programa. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui conosco. É um prazer enorme recebê-lo no nosso programa, estou muito feliz. Eu também tenho um prazer imenso estar aqui em Teresina, no seu programa, e falarmos sobre esse assunto que para mim é fascinante, né? Vamos tirar dúvida aí do pessoal. Isso, todo mundo. E dar ao seu público, né, uma ideia do que seja tudo isso. Então, Paulo, eu queria começar com uma pergunta básica. O que é mentoring? O que é mentoria? Qual é a terminologia correta? Vamos começar conceituando isso para quem está nos assistindo. Tá, primeiro a palavra, né? Tá. Mentoring é a palavra que vem do inglês. Não existe no português a palavra mentoria dicionarizada, mas nós usamos também mentoria. Então, mentoring ou mentoria, isso tanto faz. Ok. Né? Agora, o que significa isso? Mentoring é um processo que acontece em relacionamentos, em que, de um lado, eu tenho uma pessoa que tem uma bagagem de conhecimento, experiência na vida sobre determinado tema. Pode ser um assunto profissional, pode ser algo da própria vida. E essa pessoa, voluntariamente, oferece, né, essa bagagem que traz para uma outra pessoa, que é o mentorado. E assim, estabelecida a relação, o mentorado vai se desenvolvendo com o acompanhamento do mentor. E pode se desenvolver em 3 linhas. Ele pode ganhar o conhecimento que o mentor tem. Ele pode ganhar mais segurança para fazer as coisas que ele pensava que não podia fazer. E em alguns casos até o mentor ajuda o mentorado a se inserir em ambientes em que o mentorado tem uma certa dificuldade para se inserir. Então, ele tem um papel muito importante em diversos âmbitos da vida das pessoas, né? Se você tivesse a possibilidade de ter uma figura como essa, por exemplo, no âmbito profissional, você consegue passar por várias etapas de forma muito mais rápida até. Esse é um papel do mentor? A maneira mais fácil de entender o papel do mentor é entender o papel da maioria dos pais, né? Nossos primeiros mentores naturais, espontâneos, são nossos pais. Então, eles passam aquela bagagem de vida, eles não fazem um curso para isso, eles já trazem isso consigo e, através da intuição que têm, vão passando isso para o nosso processo educacional. Agora, ao longo da vida, a gente vai tendo mentores em vários ambientes em que a gente vai frequentando, né? Então, por exemplo, você pode ter mentores dentro do ambiente religioso que você frequenta, dentro da escola, vários professores podem ser mentores, dentro do ambiente de trabalho, como você estava falando, que é o nosso maior foco, inclusive, na nossa atuação profissional. Então, você tem como mentores líderes, você tem como mentores colegas. Não é? Inclusive, a gente tem que desmistificar essa ideia de que mentor é aquele guru mais velho, sabichão, né, que vai pegar um jovem e vai levá-lo. Isso, claro que acontece. Isso é o mentoring tradicionalíssimo, né? Mas no mentoring moderno não temos mais isso. Então, o que importa é ter conhecimento e experiência, não importa a idade. Sim. Né? Na verdade, experiência não tem a ver necessariamente com a idade. Isso tem a ver com a bagagem que você acumula através dos anos, né? Então, é isso. O processo é um processo extremamente simples, mas o que é importante é que existe uma ciência do mentoring. Né? Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas acham, entrando também nessa onda que a gente até tem falado bastante, do coach, que todo mundo quer, que todo mundo pode, que é isso, que é aquilo. O mentoring também tem uma metodologia, tem uma base científica que está lá solidificando esse conhecimento, como é que ele pode ser passado. Esclarece um pouquinho, até para desmistificar, as pessoas não acharem que é mais uma coisa que está aí comercialmente sendo oferecida. Não, acho que o mentoring existe desde o primeiro momento que na história da humanidade houve essa passagem de conhecimento e experiência de uma pessoa para outra. Isso não se consegue localizar na história, né? Mas, na verdade, vamos falar do mundo corporativo. Sim. Na década de 70, né, do século passado, parece até que nós somos tão velhos já. Mas eu sou na década de 70, começou a se observar nos Estados Unidos que, numa mesma organização, indivíduos que tinham mentores espontâneos, não havia nenhum programa para isso. Sim. Os que tinham mentores, eles se desenvolviam muito mais rapidamente do que os que não tinham mentores. Então, a partir daí, começou-se a estudar o mentor. O que é que acontece nessas relações naturais, espontâneas, que fazem os indivíduos progredirem? E como é que a gente pode clonar isso, como é que a gente pode imitar isso e aplicar para uma gama maior de pessoas, porque assim eu desenvolvo mais gente e isso dá mais resultado para as organizações. Então, foi a partir do que acontece naturalmente que se começou a estudar. Isso em meados dos anos 70 e até hoje. Então, em termos de ciência, é uma coisa muito nova ainda. Sim, verdade. Pouco tempo para a ciência. No Brasil, isso, inclusive, é muito mais recente, né? Cientificamente, isso se estuda no Brasil há 15 anos. E
voltando ainda, firmando ainda no ambiente corporativo, isso tem sido uma prática, ou seja, as empresas já entendem que o mentoring pode ser algo salutar para as relações dentro do ambiente de trabalho. Em que momento isso pode ser inserido? Desde da hora em que ele adentra a empresa, no decorrer dos processos? Como isso se estabelece? Primeiro, as empresas ainda não entenderam, porque o mentoring não é divulgado. Se o mentoring tivesse o suporte de marketing que o coaching tem, ele já iria muito mais adiante. Dentro das empresas, ele pode ser usado desde o primeiro momento em que o indivíduo entra no seu primeiro emprego, em que, colocando-se um mentor para ele vai se adaptar à organização muito mais rapidamente, vai aprender suas tarefas mais rapidamente, vai crescer na organização mais rapidamente. Pode ir até o último estágio, ele pode ser mentorado para ser o presidente da empresa. Então, por exemplo, o presidente vai se aposentar e ele pode preparar o seu sucessor através de um processo de mentoring. Então, em todas as etapas do trabalho e da carreira do indivíduo, ele pode ter mentores. Pode ter mentor para subir de posição, pode ter mentor desde o início para entrar, para subir de posição, até chegar no topo da carreira. Ótimo. E para quem não está no ambiente de trabalho, numa empresa, vinculado a uma empresa, mas que está no mercado de trabalho, procurando um trabalho, procurando uma carreira para se identificar, tem um papel do mentor para isso também? Porque é comum, às vezes, até a gente é solicitado e pergunta assim, me dá uma orientação, não sei se eu compro uma bicicleta, ou se eu estudo para concurso público, ou se eu faço uma pós-graduação, se eu empreendo nisso. O que você pode orientar nesse sentido? Porque eu não sei qual o caminho, qual o percurso. O mentor na carreira, mesmo que não esteja vinculado a um trabalho, ele também tem um papel? Sim. O que mais existe por aí é gente perdida, sem saber o que fazer. Verdade. Eu tenho precisando de alguém que tem um papel como esse. Eu tenho clientes que chegam dizendo assim, eu já tive clientes de 50 anos dizendo, eu não quero mais a minha carreira, eu quero mudar de carreira aos 50 anos. Então, você pode encontrar formalmente alguém para ser mentor, mas você pode encontrar informalmente, você pode identificar alguma pessoa que você gostaria que mentorasse você. Sim. Então, o que eu aconselho a todos é que observem no seu entorno, na família, no hall de amigos, conhecidos, dentro da organização, poderá haver uma pessoa que tenha uma passagem ou passagens de vida que sejam muito parecidas com o momento que você está passando, que você está vivendo. Então, essa pessoa pode ser um mentor seu. Tem uma experiência ali passar. Isso sem estruturar nada. Você conversa, propõe que ele seja o seu mentor, mostra quais são os seus objetivos, se ele tiver vontade de fazer isso. Aliás, o verdadeiro mentor, ele tem a vontade natural de ajudar pessoas. Esse é um papel muito bonito, na vida das pessoas, e acredito que muito recompensador para quem é mentor. Você vê uma pessoa de 50 anos, um jovem, seja em que estágio for da sua vida, tentando fazer as coisas certas, seguindo alguns passos, alguma orientação que você deu, e dando certo, você fica muito feliz. Papéis. Eu entendo que o mentor ele deve ter alguns momentos nesse processo que ele realiza alguns determinados papéis. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o mentor, ele pode ter várias atitudes e comportamentos que formam o papel do mentor. O que é básico no mentor? Primeiro, ele ter aceitação pelo outro. Então, ninguém vai ser um mentor verdadeiro, sincero, real, se não gostar de gente, se não tiver essa postura de querer ajudar pessoas, independentemente de quem seja. Outra questão é que o mentor é um orientador. Diferentemente do coach, que se vale de ferramentas e mais ferramentas, o mentor se vale da sua bagagem, ele já traz isso, ele acumulou isso ao longo da vida, e da sua intuição. Se conhecer ferramentas de coach, maravilha, ele vai usar também, isso vai ajudar, mas não é essencial. Então já temos aí a aceitação e a orientação que ele faz através da maneira que ele acha que deve ser para a pessoa. Pode ser em questões de vida, pode ser em questões de trabalho, pode ser orientação de jovens, qualquer contexto. Além disso, há uma coisa importantíssima do mentor, é que o mentor deve ser um modelo para o seu mentorado. E quando nós falamos de modelo, nós falamos em duas dimensões. Não só na questão do conhecimento, e o mentorado olha para o mentor, poxa, eu gostaria de conhecer tanto quanto o meu mentor, mas também na questão de comportamento, de integridade. Então, o mentor deve ser uma pessoa que o mentorado admire, pelas coisas que faz, pela maneira como trata as pessoas. Então, o conhecimento e o comportamento são elementos para que o mentorado se modele no seu mentor. Então, isso é o básico. Então, se ele tem aceitação pelo outro, se ele é um modelo para o outro, se ele orienta o outro e se ele sabe escutar o outro, com esse conjunto de funções, nós já podemos caracterizar o papel do mentor. Pode evoluir para coisas melhores ainda, dependendo do ambiente.
No ambiente organizacional, por exemplo, o mentor pode fazer mais coisas ainda. Ele pode dar mais exposição e visibilidade ao mentorado, pode fazer o mentorado ser mais conhecido pelos outros. Claro, se o mentorado se desenvolver e for competente. Sim, e o mentor pode até promover o patrocínio de posições, de cargos, né? O mentor pode brigar por defensor, cargos, né? Daquele... Defensor, né? Inclusive, nos Estados Unidos, alguns usam a expressão advocacy. Você vai advogar pelo outro, vai defender o outro como merecedor daquela posição, daquele cargo. Imagina você tendo uma pessoa que é uma referência, referendando você para alguma coisa, né? Já é um aval enorme na sua carreira. Agora o mentorado tem que se dedicar. Pois então, ele agora é o papel do mentorado. Protetor, simplesmente. Vamos lá ver o que do outro, na contrapartida, como é que se configura essa relação. A gente já falou do papel do mentor, do mentorado. Como é que ele, qual é o papel dele? O que ele busca? O que ele pode esperar nessa relação? Porque a gente não está falando aqui de autoajuda, não está falando de transformação da vida das pessoas, enfim. Como é o papel? O que ele... Às vezes, como você falou, como as pessoas estão muito perdidas, às vezes elas esperam coisas que não pode vir numa relação como essa. Exatamente. Você sabe uma das coisas mais importantes que a gente tem que dizer ao mentorado? Quando nós fazemos treinamento de mentorados, a primeira pergunta que fazemos: gente, de quem é a responsabilidade desse relacionamento? Então a resposta quase que unânime é do mentor. É ele que vai passar para a gente. Não, de forma alguma. A responsabilidade do relacionamento é sua, mentorado. Porque quem vai se desenvolver, o foco do processo é você. Então, você desde cedo tem de assumir a responsabilidade do processo. O mentor é um ajudante do processo. Certo. Tá? Então, o que é que eu começo treinando mentorado dizendo assim: o que é que você não deve esperar do seu mentor? Que bom. Né? É o inverso. Que ótimo. Né? Então, primeiro, você não deve esperar que ele tenha todo o tempo da vida para você. Você não deve esperar que ele saiba tudo que você precisa, porque ninguém sabe tudo. Né? E aí eu digo que o mentor tem que ter a postura que eu chamo de humildade nobre. Quando ele não sabe, ele diz: não sei, vou procurar saber, ensinar a você, ou então vou buscar alguém que faça esse papel para você, que possa passar esse conhecimento para você. Então, o mentorado, ele não deve esperar uma mágica. Em alguns processos, vou dizer, por exemplo, há um processo de mentoring para empreendedores. Então, o que é que faz? O empreendedor novinho numa startup está começando e coloca seu mentor para ele. Um indivíduo empresário experiente, que já errou bastante, já acertou muito, tem sucesso e agora pode orientar bem outros. Então, geralmente, os novatos lá das startups esperam que o indivíduo vai chegar e vai organizar a empresa inteira, vai dizer exatamente tudo como deve ser feito. Não é exatamente assim. A responsabilidade maior é o mentorado criar as suas metas e dizendo: eu quero chegar ali, em que é que o mentor pode ajudar? Com a experiência que ele já teve, que ele já passou, o que ele pode me ajudar? Para eu não cometer os mesmos erros, né? Para eu pular etapas. O mentorado não vai fazer o que o mentor não vai dizer ao mentorado exatamente: faça isso, faça aquilo. O mentor, ele vai estimular o mentorado a encontrar seu caminho, né? Trocando a experiência, conversa, até dando exemplos da própria vida do mentor, exemplos de acertos e de erros. Né? Ótimo. Tivemos uma aula aqui sobre mentoria, né? Sobre mentoria, e eu acho que você agora já sabe o que é e como buscar isso para a sua carreira profissional, para a sua vida. Eu agradeço. Deixo aqui um espaço para você direcionar quem está nos assistindo aí, uma mensagem de como fazer uso disso para a sua vida, porque isso é algo que tem uma base científica, a gente falou, mas que também pode ser feito informalmente, encontrado algumas pessoas que sirvam de exemplo. Deixa aí a sua dica para quem está nos assistindo, por favor. Se você tem vontade de ajudar pessoas, o mentoring é um processo que com muita facilidade se aprende, não é? Porque a metodologia é extremamente simples. Mesmo que você não estude mentoring, você pode se dedicar ao desenvolvimento de pessoas e pode se tornar um mentor informal delas. Se você precisa, por outro lado, se você é uma pessoa que precisa de ajuda, né, não é preciso necessariamente buscar alguém que vai encher você de técnicas. É muito bom também você ter alguém que mostre técnicas para você, ferramentas para você evoluir. Né? Coaching é excelente, mas muitas vezes você pode, sem gastar um centavo, né, ter alguém que passe para você a experiência que tem algo que você precisa extremamente. Né? Então, tanto mentores como mentorados precisam entender, ou melhor, as pessoas precisam entender que ter um mentor ou ter um mentorado é algo bastante possível no mundo em geral. Na família, nas comunidades, no clube, na igreja, não importa onde seja. Especialmente nas organizações, eu aconselho as organizações a entenderem que mentoring é uma forma muito barata de desenvolver pessoas. Porque em praticamente toda organização existe um tesouro de conhecimento que está lá dentro e ninguém sabe. É o que está na cabeça das pessoas mais experientes.
Então podem aproveitar isso para desenvolver os menos experientes com um custo que praticamente não existe, porque o mentor é um voluntário. Muito então, bem. mentoring é uma ferramenta poderosíssima. É preciso que as pessoas conheçam mais profundamente isso. Muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar toda essa sua experiência aqui com a gente. E a gente vai ficar aguardando uma próxima vez para continuar falando sobre esse tema. Com prazer. Muito obrigada.